Olá, queridos do terceiro ano, vamos para nossa mais uma das nossas aulas de gramática. Vocês sabem o quanto é importante as aulas de gramática para a redação. Já falamos isso muitas vezes, mas eu também gostaria aqui de dar uma ênfase à importância que tem de você ter conhecimentos gramaticais para interpretar textos. Quando você tem conhecimento das regras gramaticais, isso vai lhe dar um respaldo, uma base para você interpretar bem os textos, tá? E hoje nós vamos continuar falando de regência, que é aquela relação que há entre um termo incompleto e o seu complemento. Nós já falamos isso na aula anterior, que a regência é aquela ligação, aquela ponte, aquela conexão que há entre um termo incompleto e o seu complemento. Algumas situações em que se liga o termo completo, o termo incompleto ao seu complemento, elas são facilmente, a gente sabe facilmente como usar a norma culta. Mas por que nós estamos estudando isso em gramática? Porque tem algumas situações de regência, de relação entre termo incompleto e o seu complemento, que a gente não sabe utilizar dentro da norma culta apenas com a nossa prática diária. Nós precisamos sentar e estudar, porque é uma relação diferente de alguns termos incompletos com seus complementos. E, às vezes, dependendo do sentido dessas palavras, pode haver uma diferença. Tá? Então, a gente estudou na aula passada a relação entre nomes incompletos e os seus complementos. Hoje, nós vamos estudar a relação entre verbos incompletos e os seus complementos. Então, você vai abrir seu livro na página 76, onde tem assim, reflexões sobre a língua. Página 76, reflexões sobre a língua. Aí tem assim, ó, no quadro amarelo aqui na página 76. Regência verbal é o princípio pelo qual os verbos se ligam aos seus complementos. Vocês estudaram lá no fundamental os verbos transitivos e os verbos intransitivos, não é? Quais são os verbos transitivos? São aqueles verbos que precisam de um complemento. Por que ele chama de transitivo? Porque ele precisa transitar para encontrar o seu complemento. Então, se eu digo assim, a professora explicou. Explicou o quê? Explicou a aula, explicou o conteúdo de redação. Então, quem explica, explica alguma coisa. O verbo explicar é um verbo que precisa transitar, ou seja, ele precisa se movimentar para encontrar o seu complemento. Porque ele sozinho não, a frase fica sem sentido. Eu não posso dizer, a professora explicou. Então, o verbo explicar é um verbo que precisa transitar para encontrar o seu complemento. É muito fácil, a professora explicou o conteúdo da aula. Professora, por que a gente tem que estudar essa relação? Porque alguns verbos não se faz essa conexão do verbo com o seu complemento assim de maneira tão simples, de maneira tão fácil na norma culta, tá? Então vamos ver essas questões aí, tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos voltar aqui à tela. Tela de número 1. Regência verbal é o princípio pelo qual os verbos se ligam aos seus complementos. Joana comprou um romance de Machado de Assis. Concordamos com a opinião de nossa mãe. Por que o verbo comprar e o verbo concordar são verbos transitivos? Porque eles precisam transitar em busca de um complemento. Quem compra, compra alguma coisa. Quem concorda, concorda com alguém ou com alguma coisa. Então, são verbos que precisam de um complemento, são verbos que precisam transitar para buscar seu complemento. Porque se ele não tiver o complemento, a frase em que ele é usada vai ficar sem sentido e incompleta. Quem compra, compra alguma coisa, quem concorda, concorda com alguém ou com alguma coisa. Então, essa relação do verbo, tá? Essa relação aqui, vamos procurar aqui, essa relação do verbo com o seu complemento, tá, pessoal? É que nós chamamos de quê? De regência. A relação entre um verbo e o seu complemento, nós damos a ela o nome de quê? De regência. Então, aqui, ó, comprou um romance de Machado de Assis.
Quem compra, compra alguma coisa. Essa relação do verbo comprar com romance de Machado de Assis é que nós chamamos de regência. Quem concorda, concorda com alguém ou alguma coisa. Então, essa relação do verbo concordar com o seu complemento é que nós chamamos de regência. E nós precisamos estudar alguns verbos, essa ligação aqui, essa relação, ela é delicada, ela é complexa em alguns verbos. E é por isso que a gente tem que estudar, tá bom? Então, vamos para a próxima tela, vamos lá. Vamos refletir aqui, ó. João pagou o supermercado. João pagou ao supermercado. Eu prefiro mais matemática que português. Eu prefiro matemática a português. João, se eu digo assim, ó, João pagou o supermercado, então eu estou dizendo que o João foi lá e comprou o supermercado todo. Porque vocês estão entendendo a importância aqui da relação do verbo pagar com o seu complemento. O verbo pagar é o verbo incompleto. Supermercado é o seu complemento. Se eu digo que o João pagou o supermercado, o que é que eu estou dizendo? Que o João foi lá e comprou o supermercado todo. Por isso João pagou ao supermercado. Porque quem paga, paga alguma coisa a alguém. Então, João pagou ao supermercado o biscoito. Aí tá certo. Se dissesse assim, João pagou o biscoito, estaria certo. Mas se eu disser que João pagou o supermercado, então eu estou dizendo que o João foi lá e comprou o supermercado inteiro. Por isso João pagou ao supermercado. Certo? Aí, eu prefiro mais matemática que português. Então, na norma culta eu prefiro matemática a português. Nós preferimos frango a carne bovina, não é? Eu prefiro mais carne bovina do que frango. Não, prefiro carne bovina a frango. Essa é a forma de acordo com a norma culta. E se você vai fazer sua redação não colocando dessa forma, você vai perder ponto na competência 1, entendeu? Vamos ver outras particularidades. Por exemplo, o verbo assistir, por exemplo, ele pode ter 3 sentidos. Sentido de dar assistência, sentido de ver e sentido de morar. Então, dependendo do sentido, ele vai ter uma ligação diferente, tá? Do verbo com seu complemento. Por exemplo, o médico assistiu o doente. Por que o médico assistiu o doente? Porque esse assistir aqui é no sentido de dar assistência. O médico assistiu ao filme. Por que é ao filme? Porque é no sentido de ver o filme. Então, eu não posso dizer o médico assistiu o filme, o médico assistiu ao filme, porque é no sentido de ver. O médico assiste em Presidente Dutra, que significa que ele o quê? Mora. Então, vocês estão vendo que a ligação do verbo assistir com o seu complemento tem diferenças dependendo do sentido. Outra aqui, o verbo visar. O estudante visou ao estágio no hospital municipal. Por que o estudante visou ao estágio no hospital municipal? Porque esse visar aqui é no sentido de pretender ou de desejar. Aí, vamos voltar aqui. Vamos para frente, na verdade. O caçador visou o animal. Por que o caçador visou o animal, pessoal? Porque é no sentido de mirar o animal. A diretora visou o certificado. Por que visou o certificado? Quer dizer que ela deu o quê? O visto. Então, dependendo do sentido do verbo, essa relação entre esse verbo e o seu complemento terá diferenças. Outra coisa interessante com relação ao verbo lembrar. Ó. Eu lembrei a resposta. Eu me lembrei da resposta. Tá? Eu lembrei a resposta. Eu me lembrei da resposta. Então, vocês estão entendendo como essa conexão entre o verbo e o seu complemento sofre alterações dependendo do sentido do verbo. Aqui na página 77, a gente tem outros exemplos que nós vamos ver agora. Por exemplo, aconselhar. Aconselhar alguém, para aconselhar os amigos.
aconselhar-se com alguém. Então, você pode, o verbo aconselhar, ele vai ter o sentido de que você vai estar aconselhando alguém ou recebendo conselho de alguém. Então, você foi aconselhar um amigo seu. Então, você diz, eu aconselhei meu amigo. Agora, se você foi se aconselhar, pedir conselho para o seu amigo, aí você vai dizer, eu me aconselhei com o meu amigo. Outra coisa com relação ao verbo aspirar. Vamos agora aqui para a nossa tela, novamente. O verbo aspirar. Ó, Maria aspirou o perfume das rosas. Por quê? Porque é no sentido de cheirar. Maria aspirou ao cargo de diretora. Porque é no sentido de desejar. Então, vocês estão entendendo que essas conexões entre o verbo e o seu complemento mudam dependendo do sentido? Vamos voltar aqui para o livro. Chegar. Ó, pessoal, chegamos à nossa casa muito tarde. E eu quero fazer aqui abrir um parênteses com relação ao verbo ir, por exemplo. Eu vou, por que não é eu vou no banheiro e eu vou ao banheiro? Porque se você disser eu vou no banheiro, é como se o banheiro fosse um carro que chegou e você entrou e saiu nele. Então, eu vou ao banheiro. Vocês estão entendendo? Olha, o verbo concordar, concordo com você. O verbo comparar, pode ser comparar a ou comparar com. Outra coisa que as pessoas cometem muito erro, pessoal, é com o verbo namorar. Ah, diz assim, o verbo namorar está bem do lado aqui do quadrinho azul, ó. Fulano está namorando, a Maria está namorando o João. Não. Maria namora com João. Então, Marcos namora com Adriana. Tem um exemplo aqui, tá? Outra coisa, o verbo desculpar. Ah, eu desculpei tudo que a pessoa me fez. Agora, se eu desculpei tudo que ela me fez, mas se eu quero dar uma desculpa para alguém, tá? Então, se eu desculpei o que ela me fez, porque foi a outra pessoa que me fez mal. Mas se eu fiz mal para outra pessoa, então, aí eu vou dizer, desculpei-me, a Joana me fez mal. Aí eu digo assim, eu desculpei a Joana. Agora, se foi eu que fiz mal para a Joana, aí eu digo assim, eu me desculpei com a Joana. Vocês estão entendendo a diferença? Tá? Outra coisa com o verbo simpatizar. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Então, pessoal, nesse quadrinho azul aqui, tem dicas, vocês vão rever o que eu acabei de falar, tá? Então, o verbo lembrar é como o verbo esquecer. Eu lembrei o exercício, eu me lembrei do exercício. Eu esqueci o exercício, eu me esqueci do exercício. A dica que eu dou é que vocês assistam essa videoaula mais de uma vez, porque eu dou muitos exemplos aqui, então é interessante que você assista mais de uma vez a videoaula para você entender essas manobras que a gente faz para utilizar bem a regência, a relação do verbo com seu complemento, seguindo as regras gramaticais. Então, a dica que eu dou é que vocês assistam a videoaula mais de uma vez. Tá bom, queridos? E leiam aqui a segunda parte da página 76, Reflexões sobre a Língua, e leiam também a página 77, principalmente o quadrinho azul da página 77. Tá bom, queridos? Então, nós vamos ficando por aqui, tá? Um forte abraço para todos vocês, tá? E Deus abençoe vocês. Até mais.